psicóloga, funcionária do Conselho, trabalho especificamente no CREPOP, que é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. Essa noite a gente está aqui para a proposta de uma roda de conversa, então, assim, a gente convidou vocês a estarem participando mesmo dessa discussão conosco, para avaliar uma publicação que o CREPOP colocou em consulta pública. A gente, né, no painelzinho que a gente fez de divulgação, a gente pediu, né, recomendou a leitura do documento. É o documento Referência Técnica para a Atuação de Psicólogos na Gestão de Riscos, Emergências e Desastres. Só para saber, se alguém conseguiu, teve contato com o documento, conseguiu ler algum trecho? Meio grande, né? São 80 páginas, né? Então, a proposta é de trazer uma discussão sobre esse documento. O CREPOP, ele vem trabalhando, né, nessa sistematização de conhecimentos e práticas da psicologia, através da realização de pesquisas e, posteriormente, a elaboração de documentos de referência técnica, para nortear a atuação do psicólogo em diversas áreas das políticas públicas. Nesse campo, de gestão de riscos, emergências e desastres, especificamente, a metodologia de elaboração do documento foi um pouco diferente. A gente não realizou pesquisa, porque a gente achou que não justificava, porque a inserção da psicóloga, nesse contexto, ela ainda é pequena, né? Então, foram convidados um grupo de especialistas que aparece, né? Só para vocês conhecerem. Né? Adriana Simões Marino, Ângela Elizabeth, Papa Coelho, Francisco, Teófilo, Maria da Conceição, Correia. Foram essas pessoas, né, que se dedicaram à elaboração do documento. Então, a ideia da consulta pública é que a gente possa trabalhar e pensar nesse documento que é apresentado como uma versão preliminar para contribuir para que ele realmente possa trazer referências para a prática dos psicólogos desse campo. Para isso, né, para a gente nortear um pouco as discussões, e a gente convidou a Lilian Garatti e a Mariana Tavares para fazerem uma leitura crítica, né, desse documento e trazerem as suas contribuições. Elas vão colocar um pouco sobre sua avaliação, né, e depois vocês podem também trazer, a partir do conhecimento de vocês, né, do debate que vai ser feito aqui também, um pouco, né, vamos tentar deixar, a proposta de uma roda de conversa, então a participação de vocês também é importante, né? Então vocês fiquem à vontade aí para fazer colocações também. Vou passar a palavra então para a Mariana. Bom, boa noite, gente. Eu fiz a leitura e viajei, cheguei de viagem só ontem à noite, então minhas anotações não estão com o grau de profundidade que eu gostaria que estivessem. Mas, de todo jeito, eu me dediquei a pensar nesse documento bastante, assim. Então, não sei se eu vou conseguir ser feliz nas minhas posições, e acho que vocês podem, por favor, anotar e talvez me perguntar no fim, durante o debate, mas vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a gentileza do convite e dizer que eu não sou especialista nesse tema. Eu estou aqui, nesse momento, a partir da minha inserção como conselheira suplente no 15º plenário do CNP-MG, e devido à licença de meu querido colega Marcelo Alinhos, que coordenava a comissão, e eu passei a ser a sua coordenadora. Esta comissão de Psicologia das Emergências e Desastres, a CEPED, já existe, salvo engano, desde 2010 e 2009, e teve em sua coordenação figuras importantes no campo da psicologia mineira e brasileira.
Júlia Lara, Elane Zanola, e me substituindo, já que eu também entrei de licença, a Lívia Garati. A comissão tem um corpo efetivo e participante que vem tomando a seu cargo estas discussões e suas relações interinstitucionais. A Tárcia, a Valéria, a Raquel, Ivanete, a Enéas e mais membros incorporados mais recentemente. Não quero me arriscar mais do que já estou arriscando ao não citar todos, ou quem sabe, os mais antigos e experientes. A equipe do PREPOP, a equipe do CRPMG, gentilmente oferece um roteiro para nosso trabalho. Eu seguirei apenas em parte, mas penso que me mantive no tema ao longo dessas considerações. Eu preciso de ler, porque se eu não ler, eu tergiverso e começo a me perder. Vocês me desculpem. Os comentários que farei sobre essa versão preliminar para consulta de referências técnicas para a atuação de psicólogas e psicólogos na gestão integral de riscos, emergências e desastres, seguem dois eixos que me vieram à mente: a análise do que está escrito e a análise do que não está escrito. Então, eu vou me permitir começar pela análise do que não está escrito. Primeiro, dizer que é um texto que está sendo formulado, ele está sob consulta, e ele foi formulado a muitas mãos, então acho que algumas questões de desequilíbrio interno, de repetições, de zigue-zague, de circularidades, eu acho que essas questões serão resolvidas a tempo, de maneira satisfatória. Bom, começando, vou dizer, em relação ao que não está escrito, ou que talvez não esteja escrito suficientemente, ou com a relevância que eu, ao longo da minha experiência na comissão, considero importante. Primeiro ponto, a gestão integral de riscos de emergências e desastres, que vou chamar daqui por diante de GIRED, deve ser integrada ao campo geral de defesa dos direitos humanos. Um ponto, o papel das instituições formadoras. Penso que as emergências e desastres não devem ser colocadas como um fato em si, como um fato isolado, ou deve ser, ao contrário, colocado como na cotidianidade do fazer da psicologia. Já que nós estamos falando de gestão integral de riscos de emergências e desastres. Quem talvez a leitura do texto de fato facilite, Não sei se para vocês vai ficar claro o que eu vou dizer, mas enfim. Um outro ponto, o papel da mídia. À psicologia cabe um importante papel de interlocução com as mídias. Como abordar respeitosamente o atingido, como não despolitizar as situações, como não cair no sensacionalismo, o que fazer quando a mídia some. É preciso dizer que um desastre ele não acontece naquele momento, são vários desastres. E o que esse texto está propondo como gestão integral de riscos, emergências e desastres, aumenta ainda mais essa percepção. Então, nesse caso, o risco está no cotidiano da psicologia. As emergências e desastres e a nossa formação pessoal. Ser capaz de lidar com angústia, ser capaz de manejar questões de dor e de luto, reconhecer o direito de cada uma e cada um, e também ser capaz de lidar com a negação da dor. Ser capaz de manter-se em posição de silêncio para viabilizar as várias narrativas, sabendo que este é um processo absolutamente individual que vai ecoar
em toda a história de vida de cada sujeito. O atingido tem todo o seu percurso de vida alterado, não só seu futuro, como também seu passado. Não se volta a ser quem se era. Cada um vai lidar com a própria dor. É necessária uma posição de respeito absoluto. E como é difícil. Daí a necessidade de rodas de profissionais de todas as profissões, e em especial de colegas, para a troca de ideias, textos e sentimentos. Conter a própria impulsividade, conter a própria necessidade de respostas. Desidealizar o ser humano, a humanidade. As difamações, oportunismos e os abusos de poder virão, com certeza. E como se comportam as teorias que sustentam nossas práticas? São teorias que promovem patologização e individualização do sofrimento? Aqui é necessário não confundir os modos próprios de elaboração da dor com modos heterômanos de se explicar a dor. São teorias pacificadoras e silenciadoras? Como as teorias pensam a questão do luto? E dos lutos coletivos? E do luto sem corpo? E dos lutos por atividade criminosa? Como se dão os rituais? Para que servem os rituais? Como se deve preservar a memória? Talvez esteja se delineando todo um campo novo de novas pesquisas. Não há dúvidas de que a clínica do sujeito é crucial. Não se pode negar a nenhum sujeito a sua capacidade de dizer de si, de elaborar a sua narrativa de vida. Não é mais cabível uma posição de pudor da clínica frente a eventos que, por serem marcadamente sociais, e onde, portanto, as teorizações da psicologia social são fundamentais, mas nem por isso devem impedir o exercício clínico. Não se deve nunca esquecer que a capacidade de organização coletiva e comunitária é fator-chave de produção de vida e de sentido de coletividade, sendo um dos maiores articuladores para a saúde mental e de cura. Outro ponto. A psicologia e o trabalho voluntário. Penso que deve ser dado no documento destaque ao modo como se faz a atividade voluntária, do ponto de vista geral e do ponto de vista da psicologia, já que sabidamente existe um assédio ao campo em situações de emergências e desastres. A atividade voluntária deve ser integrada à coordenação geral das políticas públicas. A atividade voluntária não pode ser campo de experimentações. Penso que o documento não foi suficientemente enfático na minha percepção sobre isso. Na minha pequena experiência, mas é uma experiência muito marcada, porque eu também sou atingida, eu sou moradora de um distrito de Brumadinho, o que se percebe é que, no momento, né, a importância, a relevância enorme que a população confere a nós, psicólogos. Há uma percepção de que são necessários mais e muitos psicólogos no campo. Então, é há um tempo uma profissão muito valorizada e há um tempo uma profissão que, no seu exercício voluntário, tem deixado muitas questões. Aos profissionais de psicologia, em qualquer ponto em que estejamos, recairá, algumas vezes, o papel de promover interlocuções entre vários atores. Daí a importância máxima de capacidade de escuta, de mediação e de negociação. A psicologia na gestão de políticas públicas tem papel fundamental. Todas as políticas públicas devem ser direcionadas para o cuidado em situação de emergências e desastres. Não se pode ignorar a importância dos gabinetes de crise
e das comissões de operações em emergências, que, conforme a situação, reúnem as 3 instâncias de governo. Aos conselhos regionais de psicologia, cabe lugar importante na produção de informações. Em relação à articulação das políticas públicas, é necessário enfatizar que sejam antimanicomiais, antirracistas, antimachistas, pois tem se verificado o aumento das violências de gênero, de raça e de classe social. Sem esquecer os problemas de orientação sexual e os problemas relativos aos idosos. Nunca será demais enfatizar que nas emergências e desastres sempre haverá maiores riscos e perdas para as populações mais vulneráveis. Haja vista a situação de comunidades quilombolas, aldeias indígenas e trabalhadores rurais sem terra. É preciso manter marcadores para as questões relacionadas ao suicídio e crescimento de automutilações na população geral e, em especial, entre adolescentes. Essa discussão leva ao ponto do papel do Conselho Regional, dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal no contexto de emergências e desastres. Em momentos de ocorrências de grandes desastres, o assédio de profissionais de psicologia pode levar a práticas que firam o código de ética. Nesse sentido, resulta fundamental a articulação nos e dos conselhos para orientação e fiscalização em campo. Os conselhos podem orientar também a população, fazer discussões com as diversas mídias e, na relação com a categoria, elaborar notas de posicionamento e orientações. Além disso, a função de zelar pela saúde mental dos cidadãos os obriga a se posicionar frente a instâncias judiciais e de interesses populares. Como exemplo, a intervenção do CRP frente ao Ministério Público Federal sobre a eventual existência de conflito de interesses e o exercício da psicologia, e em relação ao terrorismo psicológico que parecia estar sendo exercido pela Vale. Além disso, os conselhos podem ter o papel de articular as diversas instituições ligadas à psicologia e também a diversos movimentos sociais. É preciso fomentar discussões, promover o trabalho integrado de todas as suas comissões, em especial as comissões de ética, de orientação e fiscalização e de direitos humanos, mas também as comissões de mulheres, diversidade sexual, laicidade, SUS e SUAS, saúde mental, juventude, relações étnico-raciais e outras mais. Não se pode esquecer que a produção de pesquisas e de novos conhecimentos em psicologia seria beneficiada pela presença de conselhos regionais para a discussão de seus pressupostos e direções. As pesquisas em psicologia no campo das emergências e desastres em Minas Gerais têm tido tom patologizante, situadas no conceito de estresse pós-traumático. Acabo de ler, minutos antes de vir para cá, mais uma pesquisa vai ser produzida agora, um estudo de 20 anos, em Brumadinho, sobre a questão da saúde mental, conduzida pela UFMG, no seu Departamento de Saúde Mental, Faculdade de Medicina. Os conselhos podem organizar coletivos de profissionais. Essa pesquisa houve bastante semelhante em Mariana. Talvez vocês possam nos dizer. Os conselhos podem organizar coletivos de profissionais para a discussão de situações específicas, sendo catalisador de propostas coletivas, por exemplo, no caso de municípios mineradores. É preciso revisar o conceito de reparação, perenizar o olhar sobre as minorias cotidianamente vítimas. Até onde é possível haver reparação, será importante a adoção do conceito de abandonados também, bem como toda uma discussão sobre o conceito de atingidos. Aqui eu cito a publicação do próprio Conselho Federal de Psicologia, Abandonados
e desastres. E esse texto não faz referência, que seria o último estágio da vítima das emergências e desastres, que pode, eventualmente, ser a nossa população de rua. Talvez seja o caso de se criar um novo corpo conceitual para dar conta desse novo real que se desenha. Estes últimos pontos delineiam aquela que, sem dúvida, é a minha maior crítica a este documento preliminar. Problema que possivelmente contamina todo o seu conteúdo. Essa formulação preliminar ignora de maneira absoluta o ocorrido em Mariana e Brumadinho. Fatos que modificam todo o sentido da GIRED, bem como exigem redefinição de todo um conjunto de práticas em psicologia. O enfrentamento que as políticas públicas e seus trabalhadores, em seus mais diversos dispositivos, têm realizado, obriga a que todo o saber já estabelecido se silencie para ouvir as dificuldades e práticas desenvolvidas pelos trabalhadores que são o chão do cuidado. Os profissionais da psicologia em cidades mineradoras têm lidado cotidianamente com o racismo ambiental e o terrorismo psicológico, realizado em estreita relação poder público, setor privado, de capitalismo internacional, cujas práticas em tudo evidenciam o necrocapitalismo. Uma sugestão é que se ouçam estes trabalhadores distribuídos entre Mariana, Brumadinho, Barão de Cocais, Itatiaia-Sul, Nova Lima, Congonhas, Itabira, Conceição do Mato Dentro, Ouro Preto e mais. Após essa escuta, cuidadosa e minuciosa, estas referências preliminares poderão alcançar a verdadeira dimensão de que tais crimes, que ainda se denominam desastres, significam para o exercício da psicologia. É preciso investigar o campo da prática de uma, aspas, psicologia por conquistas de direitos versus técnicas psicológicas de desunião de grupos, criando vários segmentos de eles e nós, estratégias de geração de apartheid, desinformação, uso de contra-informação, um conjunto de práticas oriundas de uma determinada produção de ciência psicológica e a qual o exercício ético da psicologia não tem sido capaz de responder. Sobre o que está escrito, penso que o texto contextualiza bastante bem o papel do PREPOP, do Sistema Conselhos, e também está bastante abordado o processo de sua elaboração. Penso que na primeira parte, o eixo 1 do texto pode ser revisto, retomando alguns trechos em que pode ser dada uma clareza ao texto, que por vezes está redundante e circular. O segundo eixo poderia... Bom, o primeiro eixo é... Aqui no meu... a psicologia em contextos de riscos, emergências e desastres. O segundo, a psicologia com compromisso social. E o terceiro, a atuação da psicologia na gestão dos riscos, emergências e desastres. O segundo eixo poderia se beneficiar de mais situações concretas e menos citações. Como se identifica o compromisso social da psicologia? Como levar em profundidade tal compromisso? E não somente saber falar sobre isso, o compromisso social significa que seu exercício é coletivo? A psicologia comprometida socialmente, quando se situa no 1 a 1? Bom, daqui por diante eu faço alguns apontamentos que se dão página a página do texto.
E aí eu preferiria passar para a Lívia e depois fazer essa leitura. Mais ou menos era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu acho que é uma especial alegria a gente poder estar aqui discutindo esse documento, especialmente nesses momentos em que a democracia é escassa, né? Então, agora que a gente tem a oportunidade de ser consultado, né, de ter o documento em mãos, poder opinar e construir coletivamente esse saber, isso é um luxo que eu espero que se replique em outros espaços. Fico feliz que muitas pessoas estejam aqui compartilhando isso, e quem está acompanhando de forma virtual também lembrar que podem contribuir de forma virtual pelo formulário eletrônico, né, que essas considerações também vão ser levadas em conta. É importante que isso seja feito assim. Claro que tem que partir de alguns, né, especialistas que foram ali elaborar o documento, mas que a gente possa ser ouvido é algo muito especial. E qual o sentido, né, dessa referência técnica? A gente pensar que não é dar um manual, uma receita de bolo, não é dizer o que fazer. Inclusive, esse é um campo da psicologia que na parte da resposta tem manual, né? Tem os guias de primeiros cuidados psicológicos, tem da OMS, tem do IAS, tem uns 5, 6 modelos já prontinhos, excelentes, muito bem feitos, então realmente a gente não precisa de outro mais, né? Mas sim, a gente precisa dessa bússola que ajude a que todos caminhemos em sintonia, caminhemos para o mesmo lado, independente de qual ponta um ciclo, mas que tem várias pontas, né? Tem vários pontos onde a gente pode entrar, em qual ponto a gente vai se inserir e de que forma a gente pode caminhar juntos, sem atravessamentos desnecessários, né? Sem repetições, sem omissões. Então, a referência técnica vem exatamente nos ajudar a pensar isso enquanto coletivo, para que, independente de qual ponto da gestão integral de riscos e desastres a gente esteja atuando, que a gente possa se encaixar e trabalhar de forma sintônica para que haja um crescimento, né, a partir dessas situações tão dolorosas. Eu vou fazer um pouquinho o caminho inverso, vou destacar o que eu gostei do texto e depois falar um pouquinho dessas omissões, das coisas que eu senti falta. Gostei do registro da mudança de paradigma. Acho importante a gente ter um pouquinho dessa história, de entender como é que foi essa trajetória, porque, como a gente sempre diz, né, que quem não conhece a história tende a repeti-la, né, a gente saber o que já foi feito, o que já foi tentado e quais etapas já foram superadas, ajuda a evitar que a gente tenha que refazer o mesmo caminho toda vez. Então, entender de que contexto saímos, entender essa mudança de paradigma da medicalização, da patologização, para um entendimento mais social e para o cuidado das vulnerabilidades, é algo bastante interessante. E isso que permitiu também ampliar a visão desse campo a situações que não sejam só um grande desastre pontual. É interessante, eu costumo dizer que esse é um campo que ele não é um campo extra da psicologia, ele é um campo transversal. Ele pode atravessar a prática de qualquer psicólogo em qualquer área. Porque essas emergências estão desde a vulnerabilidade da pessoa nos contextos teoricamente normais, até o fato da pessoa ser um atingido e, de repente, isso esbarrar no seu trabalho, na escola. Então, isso vai atravessar qualquer parte do nosso trabalho. Então, não é algo específico da psicologia social, da psicologia clínica, da educacional, do trabalho, agora nem mesmo da jurídica, que também está sendo atravessado por isso. Né? Então, nesse ponto, eu confesso que me incomodou um pouquinho a ênfase só, o destaque só na parte do social, porque acho que os outros atravessamentos também mereciam ser considerados. Né? Eu acho que, é claro, que é uma situação coletiva, que vai ter impactos, né, e que pode ser lida melhor a partir do social, e que não, esse aspecto, sim, jamais pode ser desconsiderado no contexto de emergência e desastres, mas existem outros pontos que estão ficando um pouquinho órfãos aí nesse texto, né, e que acho que poderiam ser considerados também.
É interessante também que foi colocada aí a questão da participação da psicologia no sistema de proteção e defesa civil. Eu acredito que aí há um pequeno erro de interpretação, porque em duas partes do texto ele é citado como que a psicologia não está por não fazer parte da defesa civil. Somente em Pernambuco existe profissional contratado. Essa é uma coisa que eu realmente sinto falta, mas não depende da gente, né, enquanto categoria, depende também do diálogo, do crescimento da parceria com a defesa civil. Só que o entendimento do que é o sistema de proteção de defesa civil é que está um pouquinho equivocado. Por quê? Dentro de tudo, defesa civil somos todos nós. É o lema que eles sempre colocam, e que eles sempre colocam a importância da participação da sociedade civil organizada. E tanto para a defesa civil, como especificamente, né, na Lei 2608, está destacada a participação das associações de classe como elemento integrante ativo do sistema de proteção. É parte do processo de proteção e defesa civil. Né, enquanto conselho, para participar disso, pelo Coronel Lucas, na época que estava à frente da Defesa Civil Municipal, ele solicita a parceria exatamente porque vê o conselho como parte desse sistema. Então, não é necessário que o psicólogo seja contratado pela Defesa Civil para que sejamos parte desse sistema. Inclusive, não só como conselho, mas também com todos os psicólogos que trabalham nas políticas públicas, porque todos os elementos das políticas públicas são considerados no sistema de proteção e defesa civil. Então, nesse ponto, eu vejo aí um erro de interpretação que desconhece um pouco a participação de tantos profissionais que já estão atuando nesse campo há muito tempo. Um outro ponto, né, e aí, claro, aproveitando assim, já de concordar 100% com o que a Mariana colocou, né, assim, já tirou uma série de palavras da minha boca, né, toda a questão dos voluntários, da mídia. Né, uma coisa que me chamou a atenção também no texto, é que eles falam do papel das universidades, que é um papel que é mencionado também na Lei 2608, mas é algo que não está muito claro de que forma as universidades também não podem participar. Porque foi uma discussão que a gente teve bastante aqui com a questão do voluntariado, né? E que, em alguns momentos, as universidades se mobilizaram para levar voluntários, mas a gente faz grandes ressalvas à presença de estudantes, né? Como Maria. Não é um ambiente para estágio. Né? Então, pelo menos na resposta imediata. De repente, isso poderia ser pensado na prevenção, na recuperação. Aí sim, talvez, houvesse a possibilidade da universidade formador aproveitar realmente de ter já desenvolver essa visão nos futuros profissionais. Então, para delimitar um pouquinho que ponto é possível, é interessante e que ponto realmente não é adequada a participação das universidades, acho que seria interessante que esse texto contemplasse, para que não haja mal-entendidos, inclusive também no campo da pesquisa. Né? A quem essas pesquisas estão servindo, né? Até que ponto, como é que está a devolução disso para a comunidade, em práticas, em referências que realmente vão servir à comunidade, não somente às próprias universidades. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Um outro ponto que tem muito a ver com o que a Mariana falou, do fato de não terem sido ouvidas as experiências daqui. E que, claro, a gente sente porque, né, fizemos parte dessa questão, mas não é uma questão de protagonistas, é uma questão que envolve o fato de que foram as duas experiências mais recentes, mais intensas, e eu diria que até mais completas em termos de gestão integral de risco e desastre, porque nós passamos por situações tanto da emergência, resposta e recuperação, mas também situações de preparação, de prevenção, e temos vários municípios em estágios diferentes desse processo. Então, realmente, é uma experiência
e tem sido muito completa nesse sentido, com todos os erros e acertos inerentes a esse processo. E que sim, seria importante que isso fosse visto. Né? Um desses pontos que tem aparecido atualmente, né, tem sido ponto de preocupação nossa aqui na comissão, né, entre comissões e o Conselho como um todo, é a questão da articulação com o Judiciário, né, em como fomentar essa parceria de forma a que se evitem atropelos da Justiça, né, em que não se pulverizem as questões, em que se dê realmente a questão da assessoria técnica, né, com o Judiciário, que é fundamental, é algo novo, né, dentro da experiência da psicologia, que muitas vezes nós não estamos preparados, e que vai ser algo fundamental daqui para frente em uma série de situações. Porque, claro, se a gente falar só de desastres, fica muito amplo, mas como grande parte desses desastres tem questões jurídicas por trás, porque são frutos de crimes, né, então, precisa que essa articulação seja feita para que haja um fortalecimento das demandas, para que elas sejam atendidas de uma forma adequada, que não haja essa pulverização para o individual, porque a pulverização para o individual não é só na questão da patologia, é muitas vezes na questão do acesso à justiça, né? Existe a tendência a buscar acordo extrajudicial, a demandas individuais, porque vai demorar muito, porque eu quero resolver logo, acabar logo com isso. Então, a psicologia precisa ser parceira de Ministério Público, Defensoria Pública, para que para que o coletivo possa ser considerado também, para que isso traga uma mudança não só para o indivíduo, mas também para aquela sociedade que foi atingida. Mesmo a discussão sobre os termos de atingido e afetado, né, que tem sido pautada pelas demandas judiciais, mais até do que pelos efeitos emocionais. E aí vem uma outra questão atrelada que está surgindo e que merece muito a nossa atenção. A avaliação psicológica em emergências, em contextos de emergências e desastres. Já é um tema grande fora desse contexto. Agora, nesse contexto, exige uma responsabilidade ainda maior, porque a judicialização das questões vem trazendo pedidos de documentos psicológicos e o desconhecimento da resolução, e especialmente até o desconhecimento das implicações sociais desses pedidos, traz consequências muito sérias. Traz consequências sérias para todo mundo, traz consequências muito sérias para a população atingida, para a comunidade, traz consequências muito sérias também para o profissional que emitir um laudo, né, que não corresponde, ele pode sim sofrer sanções, e também em relação ao respeito, né, ao nosso trabalho, porque um documento mal elaborado, mal feito, realmente vai desconstruindo, né, todo o trabalho bem feito da categoria. Então, é importante considerar esse ponto também. E que isso são coisas realmente que estão muito fresquinhas, estão surgindo agora e se viram muito fortes agora com esses desastres. Por isso que é importante realmente que a experiência vivida em Mariana e Brumadinho fosse considerada de uma forma mais clara. Um outro ponto que eu também senti falta, e que é curioso porque a gente aqui que trabalhou esteve muito atento a isso, a questão do cuidado com o cuidador, né? Achei assim, procurei de novo e não tinha nada. Nem só em relação à participação da psicologia dentro das equipes de resposta, né, para atendimento aos atingidos, mas de ver essas populações como atingidas também, e também do cuidado com o próprio psicólogo que trabalha nisso, né? Isso deveria estar incluído dentro do circuito, não é uma opção, não é assim, eu sou forte, eu dou conta, né, eu dou meu jeito. Deveria ser considerado, porque é algo extremamente importante, para que a gente realmente tenha pessoas preparadas para lidar com isso. A gente precisa que todo mundo tenha essa política de autocuidado e de cuidado com as equipes com que se trabalha, né? Então, esse é um ponto que eu acho que deveria ser contemplado aí. Assim como a interlocução agora com a questão do trabalhador, que ela mencionou, né? Não só no trabalhador que está atuando em emergência e desastre, mas também
do fato de vários desastres serem acidentes de trabalho, né, das condições precárias de trabalho, que agora a tendência é piorar, né, e de pensar isso também dentro da parte da psicologia do trabalho, psicologia organizacional, de como é que isso está sendo atravessado também, né? Essas são algumas das considerações, né? Acho que à medida que a gente for abrir o debate, vão surgir mais, né? Vão lembrar de outras, a Mariana vai apontando, a gente vai, né, trazendo, mas esses são os pontos que me chamaram mais atenção numa leitura inicial. Isso que eu gostaria de destacar nesse momento. Mariana, você gostaria de comentar? Você tinha falado que... Eu mesmo acho que já tinha. Então, vamos ver. Alguém fala assim. Porque são coisas... O microfone pela desculpa. Assim, na página 4 do texto, ele vai falar do papel da informação e a necessidade de elevação de consciência da população. No entanto, não se faz referência a quem vai fazer essa elevação da consciência da população e o papel da informação. Isso é importante porque muitas vezes, e a gente vivenciou isso, estou vendo que tem mais colegas aqui que estiveram ou estão em Brumadinho, e em Mariana, a questão de como que a organização privada muitas vezes só nega as informações. Então, a gente não pode pensar, quando o texto fala assim, é preciso elevar a consciência da população. Eu acho que isso é frágil, né, do ponto de vista da composição do texto. Quando se negligencia o potencial. Então, esse uso do si impessoal não traz quem é o sujeito que deve se responsabilizar por essas informações e pela elevação do nível de consciência da população. É uma questão. Ainda na página 4, fala que tendo como base fundamental o envolvimento e desenvolvimento de competências das organizações públicas, privadas e da sociedade civil. Além disso, é importante que haja formação de parcerias, buscando respostas satisfatórias na assistência às vítimas, procurando resguardar a comunidade atingida de maiores danos no futuro. Penso que aqui, essa coisa de igualar organizações privadas, sociedade civil e poder público, na minha perspectiva, está incorreto. É preciso priorizar que cabe ao ente público o bom planejamento das ações, pois a organização privada, muitas vezes, a ela não, se ela estiver envolvida, muito especialmente no crime, no desastre, no ocorrido, não convém pensar que estaremos em igualdade de posições. Também não há referência à recomendação da Organização das Nações Unidas sobre negócios e direitos humanos. Eu acho que faz muita falta ao documento referenciar isso, já que, considerando que, no caso específico dos desastres ambientais, trabalhistas, sociais, ecológicos, ocorridos, né, aqui em Minas Gerais, sabe-se que há atividade de mineração em muitos e muitos países, que elas respeitam esse código de Business and Human Rights. Eu acho que faz muita falta, porque é um debate interminável essa questão de que, afinal, vocês estão se posicionando contra
a atividade, isso tomando como exemplo a atividade mineradora. Já viram que a minha experiência no campo das emergências e desastres se deu a partir daí. Então, é por isso que eu cito essas duas questões. Né? Então, assim, penso que se já houve um pronunciamento da Organização das Nações Unidas sobre isso, é o caso de se pensar e levar a sério isso. Porque, eu disse em algum lugar aqui, a gente está fazendo referência a instituições e a gerar a questão do capitalismo internacional necrocapitalista, a necropolítica. Então, assim, em países periféricos, pode-se lançar mão de projetos menos protetores dos direitos humanos. Por isso, também eu faço referência que, na minha opinião, o primeiro indicativo desse texto, o primeiro parágrafo, deveria situar a gestão integral das emergências e riscos e desastres no campo da defesa dos direitos humanos. E por aí afora vai, eu senti falta, muitas vezes, de que fossem citados os idosos, parece que das causas identitárias das mais ocultas, né? E das populações que mais afetadas. Né? Então, senti falta disso. Enfim, lá na frente o texto também fala, surgiu a criação do Sistema Único de Defesa Civil. Ora, ele não surgiu, ele é resultado de luta, ele é resultado, o papel do CFP foi importante, então, não surgiu. Então, eu acho que isso faz parte desse mesmo conjunto de coisas que estão com si, né? Então, essa falta da identificação de um sujeito. Isso se deu num contexto político específico, num contexto brasileiro de democratização, no contexto da Constituição de 88, etc, etc. Então, por aí fora vai, assim. Eu acho que há alguns pontos que há um certo convite à patologização. Eu não entendi uma tal síndrome de Ulisses, que é quando o texto faz uma longa referência a refugiados, e eu acho que aí tem uma certa... né, tem alguma coisa aí. Isso está na página 42. Acho que a articulação das políticas públicas, né, com a grande, isso que Lívia falou, a defesa civil, na verdade, a defesa civil é a coisa menos civil, não é militar, né? Mas, ignorando essa parte, assim, tá vendo? Aí eu perco. A articulação do cuidado tem que ser, isso está escrito em algum lugar, tem que ser da atenção básica em saúde municipal. Não é possível não enfatizar isso muito, muito. Então, assim, em municípios mais frágeis, isso ganha muito mais relevância. Brumadinho é uma cidade 100% coberta, é uma cidade que tem vários dispositivos de saúde mental, uma cidade que tem a sua rede de atenção psicossocial bastante desenvolvida. Mesmo assim, não há nenhum indicativo nas referências de como que o CAPS tem que se posicionar. Que lugar que ele fica nessa hora? O CAPS, eu ouvi isso em algum lugar, achei maravilhoso. O CAPS deve ficar encapsulado? Como que se dá isso? Enfim, eu acho que isso é pouco explorado, né? E eu falo disso em algum momento, assim, todas as políticas públicas têm que estar voltadas para esse contexto. Todas. Porque, assim, essa degradação que vai ocorrer, né, da violência doméstica, das violências contra as crianças, violência sexual,
esse tipo de ambiente que favorece e que quem vai interferir nisso? A quem interessa? Quem pode intervir sobre isso? Se não as políticas públicas. Então, eu acho que é muito importante, quero ressaltar isso que a Lilian disse, eu disse pouco disso, assim, da importância desse momento, de ter essa consulta, de ter essa valorização da política pública. Em campo, eu ouvi 1 bilhão de vezes: o SUS não funciona, o SUS não serve para nada. Isso falado por quem? Por voluntários. Então, essas coisas são inadmissíveis. Isso dói na alma, né? Então, enfim. Bom, o nosso código de ética é citado muito pontualmente na página 20, na página 61, e há uma pequena e ligeira citação ao movimento das barragens pela empresa privada Vale, na página 23. E não li todos os pontos, que não vem ao caso. Acho que, assim, como a Lilian fala da mudança de paradigma, eu acho que é muito importante valorizar uma questão que o documento aponta, que é a escuta de vários profissionais em vários momentos, né? A escuta que está sendo feita na Praça Roosevelt, em São Paulo, a escuta em Belo Monte, a escuta na Escola Municipal de Suzano. Então, eu acho que é interessante essa migração mesmo de trazer o conceito de risco e de trazer esse outro exercício da psicologia também como importante. Porém, acho que no texto a concepção de clínica do sujeito está envergonhada. Ela fala que faz clínica, mas tem vergonha de falar. Ela fala que faz, mas não quer dizer com isso que estamos patologizando, que estamos... Não, o exercício clínico é importante, importantíssimo, à medida em que permite a cada sujeito, a cada um, ser o protagonista da sua própria história. Não é mais possível, o que eu já disse, eu só repetindo, colocar em antagonismo, isso que o livro fala também, a psicologia clínica e a psicologia social. Evidentemente que o campo da organização coletiva já falei isso, me repito, ele é o maior instrumento de cura e de saúde mental. É o apoio que as coletividades, que as comunidades podem encontrar entre si. É a reunião das mulheres, é a reunião das crianças, não há dúvida que é o melhor, mas aquele sujeito que demande uma escuta, ele deve ser escutado. Então, é isso. Agora, o resto eu acho que já é cri-crisíssimo, né? Assim, enfim, obrigada, desculpa. Só aproveitando para complementar o que a Mariana colocou, acredito que nesse papel que ocupa o documento de referência técnica, uma das coisas em que ele poderia servir muito, que é uma lacuna que existe em toda a documentação em geral, é exatamente isso, o papel da articulação das políticas públicas. Porque está previsto na Lei 2.608, está previsto nas séries positivas, cada política pública tem ali sua pauta a respeito, né, tem as redes de derivação, mas o intersetorial ainda falha. E a gente viveu isso, né, nesses 2 momentos de grandes desastres. E, como muitas vezes é quase parte da vocação, né, da profissão, articulação e tecer redes, consolidar redes, muitas vezes é a partir da psicologia que isso pode surgir. Isso também é apoio psicossocial, a gente realmente articular essas redes. E não existe ainda esse modelo. É algo que poderia ser pensado, né, e que poderia ser parte dessa referência técnica, porque a sensação que eu tive, inclusive, além desse documento, né, quando surge a questão
do apoio psicossocial, que foi lançada na segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, e que aí eu volto a reforçar, o Conselho sempre fez parte disso, né? Nós fomos parte dessa conferência, né? Mandamos representantes, eu inclusive fui uma das representantes de estar lá e votar e fazer propostas e aprovar ali a questão da importância do atendimento psicossocial dentro das emergências e desastres. Então, a gente faz parte desse sistema, sim. Mas não há, como toda lei, que é muito genérica, e depois ela vai sendo regulamentada, isso ficou um vazio, né? De certa forma, as políticas públicas ganharam essa responsabilidade, mas em nenhum momento foi dito como se faz, quem faz, quando faz, com que recurso, né? Como é que é a disponibilização de pessoas. E se chega a Força Nacional de Saúde, quem é que vai primeiro, quem é que vai depois, né? Até que ponto fica, como é que é a disponibilização de profissionais, quem pode mandar profissionais, quem que não, como é que se distribui isso, né? Então, essa é uma oportunidade ímpar da gente poder construir essa referência técnica para os profissionais. Falar assim, olha, vocês trabalham nas políticas públicas, que tal pensar o fluxo dessa maneira? A gente conseguiu uma articulação que foi uma articulação em Mariana, já conseguiu uma articulação diferente em Brumadinho, que a gente conseguiu articular um pouco melhor a rede pública e privada, né? Então, estamos avançando nisso, mas eu acho que seria uma oportunidade muito boa de se construir uma referência que depois vai ser reavaliada com seus erros, mas de ter essa referência. Também um outro ponto que surgiu nesses últimos desastres aqui que a gente viveu, a questão do trabalho do psicólogo contratado a partir das empresas como forma de reparação. E tem atravessamentos importantíssimos, né? A questão ética, a questão, né, de que muitas vezes quem está com essa disponibilidade imediata não tem o preparo ou a experiência suficiente para trabalhar, e de que o profissional possa enxergar o impacto desse trabalho a partir desse lugar. E se não pode ser desse lugar que sim está previsto em lei, de que forma isso pode ser feito? Né? Sem que haja um atropelo ético importante. Né? Eu sempre defendi isso aqui, o conselho é de todos os profissionais. O fato de que a gente tenha por fluxo preferencial, em caso de emergência e desastres, a rede de políticas públicas, não exclui os psicólogos que atuam de forma privada, não exclui os que trabalham dentro das empresas, que são contratados pelas fundações, né? Então, a gente tem que pensar como é que esse trabalho pode ser feito de forma articulada e de forma ética, né? Porque a gente sabe que esses profissionais são colocados em situações muito difíceis, né? Escolhas muito complicadas, e a gente também tem que pensar nisso, né? É uma situação que se fez muito comum, né? E que a tendência das grandes empresas é ir por esse caminho, de contratar profissionais independente, né, do conhecimento, né, e dar a pauta para o profissional, e o profissional fica preso nisso. Então, é importante a gente pensar numa referência técnica desse tipo de trabalho também. Como é que vai ser, quais são, deixar bem claro quais são os limites, né? Todo mundo deveria saber, mas é uma situação que explicitar não é demais, né? E de pontuar também porque não serve, né, a gente crucificar esse tipo de situação. Ela já é difícil por si própria. A gente precisa, sim, construir bases sólidas para que o que tiver que ser feito a partir desse ponto seja feito de forma construtiva. Gente, eu acho que a gente podia partir, né, do debate. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta a fazer? Gente, vou falar aqui sentada, tá? Meu nome é Maíra, sou psicóloga, trabalho em Mariana, né? Já estou no 4º ano de atuação numa equipe de saúde mental e atenção psicossocial. Queria agradecer as duas, a Mariana e a Lília, porque eu acho que apaziguou um pouco da angústia nossa e da nossa equipe
na leitura desse documento, assim, porque realmente foram várias omissões importantes e que a gente estava se sentindo aflita mesmo com algumas omissões de representações importantes nesse campo, né, principalmente considerando Minas Gerais. Então, em primeiro lugar, acho que algumas coisas vão ser repetição, né, que vocês já trouxeram, mas essa omissão, né, de Mariana e, né, igual a Mariana fala na página 23, cita o rompimento de barragem Avari, mas em nenhum momento cita Samarco, cita os rompimentos, né, os crimes de Mariana, Brumadinho e os impactos para os outros municípios atingidos. E aí, pensando numa construção de um modelo de atenção, acho que Mariana tem uma equipe específica, né, está no 4º ano de atuação com os atingidos e que seria muito importante ser escutada, além de trabalhos como da assessoria técnica que também foram mencionados, né. Então, principalmente nessa perspectiva de uma atuação a longo prazo, né, que a gente tem construído aí essa experiência. Assédio, mídia, pesquisa, voluntariado também foi algo que a gente discutiu bastante. Essa marcação do desastre tecnológico, né, do crime, de um desastre que é provocado por uma negligência, né, que tem uma responsabilidade das empresas e uma omissão do Estado, e pensar os impactos são os mesmos, né, de um desastre natural, porque se os impactos não são, as atuações também não são. E a gente tem uma experiência já em curso sobre as diferenças e os atravessamentos, seja no público-privado ou nos impactos da saúde mental e atenção psicossocial mesmo. Então, assim, a gente sentiu muita falta dessa perspectiva dos desastres tecnológicos ou dos crimes, que a gente também sentiu que não foram representados, né? Com relação ao eixo 3, que é a atuação do psicólogo, assim, a gente realmente foi o eixo que mais incomodou, essa transversalidade da atuação do psicólogo em vários campos misturados, né? Eu acho que desvelou um pouco a forma como a prática profissional acontece no campo dos desastres, quando em ato, né, quando ele acontece, que é essa mistura de papéis, de compreensão das atuações profissionais, essa confusão, e que eu acho que o documento não fica claro, né? A Lilian trouxe essa questão, né, da reivindicação do documento de um psicólogo atuando na política de defesa civil, mas acho que isso ficou muito confuso, assim, das diferentes atuações das diferentes políticas, porque tem uma especificidade, né? A atuação do psicólogo na política de saúde mental, na gestão integral de risco de desastre, mas também tem a política, né, da assistência social, e a gente não sentiu que, enfim, estava tudo misturado, não tinha delimitação, e essa intersetorialidade, né, não aconteceu. Então, acho que desvelou um pouco do que é esse campo na prática, assim, essa confusão de papéis e uma dificuldade mesmo de diferenciação das atuações em diferentes políticas, né? Sobre os dispositivos intermediários, a Mariana trouxe também, me incomodou muito essa discussão, né, sobre esses espaços informais de cuidado no território, que elas são muito importantes, mas o documento fala que, né, são atuações em espaços públicos na cidade que não se restringem ao consultório particular, mas é uma proposta diferente do que está previsto na saúde e na assistência. Achei muito curioso isso, porque tanto no SUS quanto no SUAS tem uma previsão de uma atuação no território, né, uma atuação utilizando os dispositivos e equipamentos públicos da cidade, inclusive no SUS, né, a partir da política de humanização, a gente está previsto, né, a atuação a partir da clínica, os consultórios de rua, clínica ampliada, compartilhada, e aí, realmente, eu acho que teve uma valorização desses coletivos, né, como se isso também não fosse uma atuação possível e que acontece cotidianamente, né, no SUS e no SUAS. Porque lá está assim, né, uma proposta diferente do que está previsto nas políticas e que não é o que acontece nem o que está previsto, né? Talvez seja diferente no
os estados em que ela se tem. É, os estados sim. sensíveis. É. Pode ser isso. E aí eu acho que é um pouco isso, e também me incomoda aí, picuinha, como diz Mariana, também tem um pós-desastre, né? Porque pensar na perspectiva do desastre em curso, você falar de uma atuação no pós-desastre, fica parecendo que teve um momento que o desastre se encerrou, sendo que a gente percebe que os impactos são aí a longo prazo, então esse termo também é um termo que acho que não representa tanto a realidade. Né? Como é que é o seu nome? Maíra, eu acho que não é picuinha, assim, porque esses termos, eles são importantes, fazem a diferença para a linha que o documento vai seguir, né? Então, assim, pode falar, assim, muito bem-vinda. Porque aí a gente vai reparando em vários detalhes, vai trazer muita coisa, mas eu acho que o que foi essencial é isso, assim. E agradeço muito por se sentir representado pela fala de vocês, porque a gente estava lá compartilhando angústias terríveis. Boa noite. Lília, eu gostei muito quando você falou da mudança de paradigma, assim, que foi uma coisa que eu achei positiva no documento. Eu lembro quando eu comecei a estudar essa área na faculdade, em 2010, a gente falava muito do TET, assim, praticamente todos os lugares que a gente ia, esse assunto era muito visado, né, do transtorno. E aí eu fui vendo ao longo dos anos o quanto foi mudando mesmo, né, esse paradigma. Agora, eu sou, né, como trabalhadora do SUAS, Juliana, como trabalhadora do SUAS aqui de BH, eu vejo uma potência muito grande no SUAS, no sentido da consciência, que faltou um lugar, né? Faltou um responsável, né? Um agente. Né? E aí eu vejo no SUAS uma potência mesmo. Eu não sei, acho que isso pode ser compartilhado com as outras políticas, mas eu acredito que o SUAS, como ele tem esse objetivo da participação social, do acesso aos direitos, do empoderamento, ele tem isso como um objetivo mesmo. Aí eu acredito que a gente pode trabalhar, eu sempre, como trabalhadora do SUAS, eu procuro ver como que eu posso atuar nisso, né? E às vezes me faltam realmente bases, né, técnicas. Eu acho que, não sei, assim, se a gente pode pensar em colocar pelo menos como um potencial na recomendação. Né? Boa noite, eu sou Cecília, trabalho lá na assessoria técnica das comunidades atingidas de Mariana. Estou muito contemplada pelas falas de Mariana e de Lilian, né, que já compartilhamos aí outros momentos, né, de reflexões, de construções. Então, várias coisas eu já me sinto contemplada e não vou ser repetitiva aqui. Que bom, né, que a gente está aqui, que a gente está discutindo, que bom que o CFP e o CRP estão fazendo essas construções. Então, acho que estamos aí trilhando um caminho muito interessante, que a gente consiga continuar construindo aí esses diálogos, esses documentos de referência, porque os desafios que a gente encontra na prática não são poucos, né? Temos muitos desafios. Mas alguns pontos que eu queria destacar, nas nossas picuinhas aí, né, dos encontros, né, do cisco no olho de cada um de nós, na página 36, 37, traz essa questão, né, do trabalho da psicologia com a comunidade, que é o trabalho que a gente faz, né, enquanto assessoria técnica dos atingidos, né, dessa organização coletiva, da luta por direitos. Eu senti muita falta de ter um destaque para essa questão do fortalecimento da comunidade para os enfrentamentos, da resistência da comunidade, da defesa do território. Me incomodou muito, assim, porque na página 36 está assim: saberem coexistir com o risco, buscando fomentar estratégias de prevenção e fuga.
Então, fica parecendo assim, coexista com o risco, lide com ele, mas não tem uma resistência, não tem um enfrentamento, né? E isso acaba reforçando essa lógica da culpabilização das comunidades, da culpabilização do indivíduo. Então, não vamos só fugir, não. A gente precisa de organizar, precisa de resistir, precisamos defender os territórios. A gente não cair nessa naturalização de que não só a mineração vai vir explorar os territórios das comunidades que saíram de lá, mas assim como isso acontece com os eucaliptos, assim como isso acontece nas construções de barragens, então que a gente consiga pautar uma atuação da psicologia. Na construção de condomínios, empresariamento de populações. Exatamente. Então que a gente tenha essa perspectiva do fortalecimento da comunidade para a defesa do seu território, para a defesa da sua comunidade, de tudo isso que confere identidade às pessoas, né? Isso eu acho que fica um pouco esse tom, assim, quando não dá esse destaque para a questão da defesa do território, da resistência. Durante o documento todo, também é falado recuperação, reconstrução. A gente trabalha a partir do conceito da ONU de reparação integral, que contempla algumas dimensões, que não é só reconstruir, né? Mas a gente tem que fazer uma reparação que perpasse tanto a reconstrução das comunidades, as indenizações, as compensações, a reabilitação psicossocial. Então, talvez, se a gente puder colocar esse indicativo de trabalhar com um conceito que contemple a reparação integral, acho que é interessante, porque a gente, né, quando se passa por uma situação de um crime desastre, só reconstruir não é suficiente, né? A gente tem outras dimensões aí que a gente precisa trabalhar. E a reabilitação é uma que é muito cara para a psicologia, né? E esse ponto que Lilian já trouxe, mas que eu não posso deixar de reforçar, que é desses objetivos da atuação dos psicólogos, né? Que a gente sabe que as empresas contratam muitos psicólogos. Em toda a bacia do Rio Doce, a gente tem a atuação da Fundação Renova, né? Que a gente compartilha, diz, acredito que muitas pessoas aqui devem ter ouvido, de quanto é uma atuação delicada, né? Já denunciamos em diversos espaços, inclusive recentemente em audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, uma atuação que tem violado direitos humanos, uma atuação que tem não promovido a reparação, mas escamoteado. Então, acho que também cabe dar um peso, trazer isso com mais destaque, desse cuidado de uma compreensão crítica de que a que interesses as nossas práticas enquanto psicólogos estão atendendo, né? Porque não é criminalizar, né? Não sei, talvez o melhor termo para dizer, né? A gente, né, entende e respeito que existem diversos campos de atuação da psicologia, mas que ele seja sempre ético, comprometido com os princípios e as nossas orientações éticas, que a gente possa estar sempre comprometido com os direitos humanos, né, com a garantia dos direitos, que é a base da psicologia. Também me senti extremamente incomodada de não ter aparecido praticamente nada sobre a situação que Minas Gerais enfrenta, né, digo Minas Gerais porque nós estamos aqui no Conselho Regional de Psicologia, e tem diversas cidades, né, que são atingidas, embora não tenham acontecido rompimentos, como Barão de Cocais, como Macacos, né, e são cidades atingidas, temos ali comunidades atingidas, mas além dessas cidades, a gente tem dois crimes de um impacto imenso, né, a bacia do Rio Doce todo, que chega até o Espírito Santo, e com estudos comprovando, né, eu vi hoje que a questão da lama chega até Abrolhos, que é no sul da Bahia, então isso não é pouco, né? Então, isso não aparecer no documento do Conselho Federal, né, do país,
e aqui também Brumadinho, né, que atinge toda a bacia do Rio Paraopeba, e a gente ainda não sabe como vão ser os impactos disso, por exemplo, no Rio São Francisco. Então, eu acho que são situações muito emblemáticas para o país todo, e não aparecer, né, no relatório desse documento. Eu acho que é uma invisibilidade que não podemos deixar passar, e que diz muito do nosso Estado, mas que diz também de uma repercussão em todo o país. Acho que por hora é isso, mas vamos dialogando. Eu acho que essa naturalização que você apontou, Cecília, é muito interessante, porque fala um pouco da assinatura, né, do documento, de onde ele veio, de que raiz. Isso aparece muito, né, nos registros mais antigos, por assim, de trabalho em emergência e desastre, relacionados aos desastres de origem natural, né? É claro, você tem essa naturalização, ela é possível frente a terremotos, né? Terremotos você tem que conviver com o risco, aprender a lidar com eles, né? Mas fora desse contexto não tem como. Nem mesmo os outros desastres. Eu colocaria nesse campo do possível terremotos e furacões, porque mesmo em enchentes você tem que ter esse trabalho da resistência, de procurar caminhos alternativos, de diminuição de vulnerabilidades, né? Então, realmente, é muito interessante a gente cuidar esses termos, porque eles fazem sentido em contextos muito limitados. E é bom colocar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, às vezes tem riscos que não tem como ser mitigados, né? A ameaça não pode ser mitigada, mas a vulnerabilidade, sim. Então, isso vale o destaque, sim. Eu acho que essa coisa que eu estava chamando de picuinha, e aí, obrigada que a picuinha é bem-vinda, eu acho que, e eu até falei isso num lugar, quando se fala da reparação integral, e eu pergunto, é preciso rediscutir o conceito de reparação? E pós-desastre, e etc. Eu queria só compartilhar rapidamente com vocês. Eu cheguei de viagem ontem e eu estava em Buenos Aires e eu fui muito tocada. Eu visitei o Espaço de Memórias e Direitos Humanos, que é onde um dos locais, centros clandestinos de detenção, tortura e morte de alguns desaparecidos políticos até hoje, enfim. Mas aí o que chama atenção é que o trabalho das avós de Mário, elas foi um trabalho enorme, e elas tiveram muita assessoria de psicólogos, claro, e de muitas pessoas, muitas profissões, mas tiveram todo um trabalho de reconceituar. Vários conceitos tiveram que ser redefinidos. Por exemplo, a questão de filhos de desaparecidos adotados. Não é. O conceito não pode ser adoção. Essa palavra não serve. Né? Então, todo um campo de redefinição conceitual, que até elas chegaram à questão mesmo de que tem que haver uma restituição. Então, assim, no campo da justiça e da verdade, eu acho que isso me tocou muito, e eu acho que é o caso aqui, da gente pensar, inclusive, aquelas etapas, preparação, prevenção, mitigação, isso aqui, porque a reparação, o conceito de reparação integral, talvez seja reparação o mais integral possível. Né? Porque a história de vida de cada um mudou. Né? Então, como eu vi alguém também em algum debate falando contra todas essas palavras do ré, né? Não tem ré. É novo. Então, eu acho que talvez essa seja uma das picuinhas mais importantes. Até que ponto que os conceitos continuam servindo frente a essa realidade, né? Sobre
a resistência para o enfrentamento, tem uma coisa que eu queria perguntar para você, Cecília. Que assim, eu falo aqui, essa coisa da psicologia como conquista de direitos versus, né, encontra a... Eu vou até ler, porque eu sempre agora não vou achar. Versus técnicas psicológicas de desunião e de criação de apartheids. De segmentos de eles e nós, e desinformação, uso de contra-informação, etc, etc. Eu imagino que você vivencie isso cotidianamente, né, dos grupos que são desfeitos, das alianças que são desfeitas, porque no caso das reparações emergenciais, no caso dos laudos, que vão gerar reparações financeiras, né? Enfim, como que se dá, e essa é uma pergunta que, se você puder responder, eu adoraria, assim, mas no campo da psicologia, né? Como que a gente está frágil frente a essa outra psicologia, eu não sei que nome que se dá, mas que sabe como destruir um grupo, como acabar com uma comunidade, como criar inimizades, né? E como que a gente fica fragilizado frente a isso? Pode me responder? É difícil, né? Nossa, dá nome, né? Acho que não tem nem como, senão, uma resposta, né? Assim, esse é um desafio que a gente vive cotidianamente, né? De como, ao longo do tempo, né? Porque acontece o dia do desastre, né? Mas os dias que se seguem tem muitas coisas, né? Que acontecem. E que eu posso dizer com um pouco de apuro, né? Da minha experiência em Mariana, que já também chegando a quase 4 anos, né? O quanto isso é delicado, o quanto que isso é forte, né? O quanto é um desafio que a gente vive cotidianamente, junto com as comunidades, né? Nesse acompanhamento que a gente faz. Mas eu penso que os conhecimentos que a gente já construiu em uma psicologia, de psicologia comunitária, de psicologia social crítica, podem nos ajudar aí, enquanto fundamentos, enquanto ferramentas mesmo de trabalho, para a gente ir construindo essas formas de resistência, essas formas de união, de que essa identidade continue vinculando e continue fazendo sentido. Mas a gente tem um desafio muito grande, não só em Mariana, mas enquanto uma sociedade como um todo, que é da organização da sociedade do capital mesmo, né? Do quanto que aqui interesses servem, da necropolítica mesmo, né? Que é quem que vai ser realmente o foco, né? Quem que nós vamos priorizar? Eu já ouvi em reuniões dos advogados das empresas que um determinado direito eles não iriam reconhecer para que aquilo não virasse um precedente. Então, não é porque aquilo fazia sentido ou não, era justo ou não. É porque aquilo ali não podia virar uma cifra para outras comunidades. Então, a gente enfrenta esse desafio enquanto muito vivo, né? Quando a gente tem que lidar com os maiores mineradores do mundo, e é um desafio também que a gente vive na sociedade como um todo, né? Quando eu penso, eu trabalhei alguns anos com a população em situação de rua, e quando eu leio um documento, né, sobre a população em situação de rua, são também vidas que estão aí sofrendo muito, aqui em Belo Horizonte, inclusive, na atual gestão, agora colocando pedras pontiagudas embaixo dos viadutos, né? Então, o recurso é para quê? Né? O recurso é para colocar pedras pontiagudas, para poder que a vida, né, se mantenha ali, não é nem que ela passe com qualidade, né, que é o que a política deveria promover, a política pública. E quando é o recurso para quem e para quê,
é diferente. Então, eu vejo que esse é um grande desafio que a gente tem enquanto psicólogos, enquanto sociedade, e muito fortemente lidando aí num processo de luta por uma reparação contra mineradoras que funcionam na lógica do lucro, né? As empresas funcionam na lógica do lucro. As empresas não funcionam na lógica dos direitos humanos, né? Embora a gente busque, né, todas as ferramentas possíveis em todos os âmbitos de que a justiça aconteça da forma como é possível, embora a angústia é muito grande cotidianamente, isso não acontece de uma forma tão bela, né? É muito enfrentamento, é muito desafio, a gente perde também, e, né, não é fácil também para a gente como profissional lidar com os dias que a gente é vencido, né? Quando você vê o direito aí que deveria ter sido garantido, não sendo. Mas continuaremos firmes e fortes com uma prática que seja orientada mesmo para a defesa dos direitos humanos, para o fortalecimento das comunidades. É isso que nos cabe, né? Eu acho que esse compromisso da psicologia na defesa dos sujeitos, das comunidades, não pode ficar na sombra dos interesses das empresas ou de qualquer outro interesse, que seja dos interesses dos fundamentalistas religiosos, seja, né, do que for, assim, né, a psicologia, ela tem que, né, a gente tem que conseguir manter ela firme aí nos princípios do que a gente construiu ao longo aí mesmo, porque é só na liberdade, né, só quando a gente defende a liberdade, defende os direitos humanos, que a gente constrói sujeitos saudáveis, sujeitos felizes. Então, precisamos avançar muito e nos manteremos firmes. Eu queria retomar um ponto. Meu nome é Flávia, eu sou gerente técnica aqui no Conselho, que, né, eu vi aqui muitas vezes e a partir de uma experiência que a gente teve, né? Então, quando o desastre de Brumadinho, e a gente aqui dentro do Conselho, nós recebemos mais de 500 solicitações de trabalho voluntário de psicólogos. E, assim, eu não li o documento todo, eu li o documento só pela metade, e eu não vi, e a gente falava aqui, tanto que deve se organizar um trabalho a partir das políticas públicas, que a Lilian resgata um pouco, assim, de alguns segmentos, né, também, onde o psicólogo está inserido, e que a gente, o CRP foi promotor de uma organização emergencial, digo eu, assim, né, do que eu pude participar, porque estava tanta gente querendo ajudar, que, assim, se fez quase que um outro desastre, né, ali, de pessoas completamente bem intencionadas, vamos dizer assim, naquele momento, assim, 2, 3 dias após, né? Então, eu vejo que, assim, a gente tem, então, a defesa civil, a gente tem as políticas públicas, a gente tem os voluntários, a gente tem os terceirizados, se eu estou lembrando, assim, de tudo que a gente conseguiu, assim, agrupar. A gente tem os grupos organizados, que vêm de todos os lugares, a gente tem os movimentos sociais, a gente tem os movimentos religiosos, e a gente tem, que aí eu vou dizer de um outro grupo, assim, as novas práticas, né? E o psicólogo está em todos esses segmentos. Então, eu acho que o documento, ele deve dizer um pouco disso. Nessa parte que eu não vi nenhum lugar dizendo assim, aonde você está se inserindo, né, e que tipo de trabalho você vai oferecer. Que casa um pouco com tudo isso que vocês estão fazendo. Assim, né? Como falar da ética se você não sabe nem aonde você está? Né? Então, acho que é uma primeira reflexão que todo profissional tem que fazer. Né? Aonde eu estou me inserindo e o que eu estou levando. Porque ali não tem o que se extrair num primeiro momento. Né? É difícil você pensar que você vai ali, principalmente, nós ouvimos, assim, buscar experiência. Por mais que o seu trabalho ali vale dar uma experiência, com certeza, né? Qualquer lugar que a gente esteja, né, a gente vai fazer uma experiência. Mas se isso for o que move, com certeza deve ser repensado.
Então, eu acho que essa organização do trabalho, por mais que ela tenha a política pública enquanto a orientadora, tem vários grupos que vão chegar junto, né? E sem uma direção. E a gente teve um momento que a gente teve que dizer, olha, não, gente assim do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, dizendo, estou indo para um ladinho, a gente dizer, não venha, não vá, né? Assim, porque nesse momento a gente precisa se reorganizar, a gente precisa sentar, a gente precisa de dar as mãos, né? E ver assim, quem vai fazer o quê, de qual lugar, qual é o seu papel. Então é isso, definição de papéis, definição do trabalho, porque assim, né, o município, o território já está desorganizado naquele primeiro momento. Então, precisa que o trabalho seja organizado para que ele possa ser prestado. É só isso que eu queria contar. Boa noite, né? Meu nome é Bernardo. Primeiramente, eu queria agradecer muito as pontuações da Mariana e da Lívia. Eu acho que me senti contemplado também. Eu vi vários dos pontos do documento que me incomodaram. Acho que vocês já falaram, por exemplo, a questão do voluntariado, que foi o que eu vivi. A Flávia falou dos 500 voluntários e gente sem CRP vencido, uma completa desorganização de pessoas tentando chegar. Eu queria assim, retomar alguns pontos, né? Quando a Cecília fala que é um ponto que me incomodou também, da questão das etapas que eles falam da gestão do desastre, que falam da reconstrução e param por aí, né? Porque isso é uma nomenclatura um pouco internacional. Eles têm essas etapas definidas, mas aí eu não vou lembrar agora qual das organizações internacionais que colocam um quinto tempo, que eu acho que é muito interessante, que é o tempo do desenvolvimento, e que não pararia ali numa reconstrução, porque inclusive uma reconstrução, seja qual for o desastre, se você simplesmente voltar ao ponto que era, você volta com as mesmas vulnerabilidades. Né? Então, de ter aí essa outra etapa de reconstrução, de desenvolvimento, que é atingir algo superior ao que era. Justamente mitigando vulnerabilidades, uma mudança um pouco da organização que é necessária. Né? Senão a gente repete o mesmo desastre, né? Continua correndo esse mesmo risco. Então, acho que esse ponto me chamou também a atenção e acho que, para mim, passa de uma reconstrução integral. Eu acho que é desenvolver algo além do que aquilo que já estava posto. Porque realmente não é possível de voltar a ser o que era. As pessoas, aquilo que existia não vai existir mais. Não é possível existir mais. Mas é possível de existir algo diferente, de existir algo melhor e menos vulnerável, no sentido de menos vulnerável. Um ponto que também me chamou muito a atenção no documento, eu fiquei lendo o documento pensando, repetindo para mim um mantra de que esse documento não tem uma intenção de esgotar todos os pontos, que não é possível fazer isso. Mas eu senti muita falta dele colocar de uma maneira mais clara o fluxo de atendimentos, colocar o COIS, né? O COIS não é citado no documento, e eu acho que é um mecanismo importantíssimo para qualquer um, seja onde o psicólogo esteja atuando, ele tem que entender que ele tem que fazer parte do fluxo. Seja voluntário, poder público, empresa privada, onde ele tem que fazer parte desse fluxo, porque esse atendimento não pode ser solto. Não pode ser uma coisa simplesmente pontual e que ele vai embora depois daquilo se perde. Então, eu acho que faltou ter ali um momento de se discutir um pouco mais como se dá esse fluxo no Brasil. Né? Ele faz menção da defesa civil, faz menção do SUS, do SUAS, mas eu acho que faltou uma coisa um pouco mais estruturada, uma coisa mais clara, para poder falar, olha, é isso que é a base. Né? Lógico, cada atuação vai ter suas particularidades. Mas para falar, esse é o fluxo de funcionamento em emergências. É assim que o país se organiza em questão de políticas públicas. E que tudo tem que girar em torno. Então, eu acho que o documento, às vezes, ele peca um pouco por uma redundância, por
por talvez um preciosismo de tentar explicar muitas coisas, citar muitas coisas, mas eu acho que às vezes podia ter assim, aqueles quadrinhos que eles colocam em negrito, para mim tinham que ter frases falando assim, como a Lilian fala em todos os lugares que ela vai fazer, emergências não é lugar de experimentação. Eu acho que podia ser um tipo, falar assim, não improvise, não experimente, não é lugar para isso. Então, assim, eu senti falta de coisas um pouco mais práticas nesse documento, dessas frases que vão condensar um conhecimento, porque realmente é um documento extenso. E, né, não querendo que ele fique mais extenso, porque eu não acho que ele vai se esgotar, mas eu acho que faltou, às vezes, em alguns momentos, esse foco um pouco mais... Menos citação e mais casos concretos. Sim, casos concretos, uma coisa um pouco mais objetiva. Resumir em uma frase as coisas, né, esses pontos, por exemplo, pontos éticos, né, o código de ética, eles passam muito rapidamente, em poucos pontos, no código de ética, sendo que o código de ética é que tem que reger nossa atuação, principalmente nesses momentos, para que não fique essa atuação completamente solta, para que nós saibamos o que estamos fazendo, a quem estamos servindo. Né? É a questão que vimos em Brumadinho, os psicólogos contratados tentando falar, não, isso já passou. E não, né? Eu acho que a gente precisa retomar e falar assim, independente do lugar que você está atuando, você está ali com um propósito. Né? Eu acho que é muito importante falar desses vários lugares possíveis que o psicólogo pode atuar, mas que o propósito ali é o único, é tentar mitigar um pouco esse sofrimento, é tentar atuar de uma maneira em benefício da população. Então, eu acho que falta um pouco essa amarração, um pouco, talvez, um pouco mais pragmática de falar assim, é isso. Então, assim, eu senti alguns pontos do documento de falar demais, né? Você falou, cita demais e não traz a questão para a nossa realidade. Sei que Minas temos uma realidade, acaba que muito específica por causa das barragens, e, querendo ou não, somos todos tomados por essa realidade. Existem várias outras situações de emergência e desastres pelo país, mas aqui temos uma experiência e temos uma vivência que o resto do país não tem, e isso precisava ser mencionado. Porque temos barragens no país inteiro. Elas não romperam, mas nada impede que elas rompam. Eu acho que é a grande experiência que temos aqui e é uma das coisas que eu mais senti falta nesse documento. Fala dos refugiados, que é importante, que é uma questão importante, é uma questão atual, mas temos uma série de barragens rompidas na prática ou no imaginário dessa população, como é Barão de Cocais, que os danos já estão feitos. Não tem essa citação da página 23, né, rompimento de barragem. Então, eu acho que falta um pouco trazer essa multiplicidade de vivências da psicologia, né, essa experiência que temos, e essas questões práticas. Né? Isso me incomodou, essa atuação prática, falar nessa situação, né? Exemplos que sejam relatos, que sejam orientações um pouco mais técnicas. Né? Então, eu acho que obviamente eu concordo com todas as pontuações que vocês fizeram, então eu não vou repetir. Né? Mas eu queria colocar só esses pontos que foram pontos que me incomodaram. Mas eu acho que ela lá queria fazer uma pergunta. Não, ela respondeu. Tá. Eu queria, na verdade, saber um pouco sobre a atuação das parcerias com os bombeiros, como é que é feito isso, porque a gente, estudante, não tem esse contato direto, né? Então, como vocês falou que estavam lá presentes, eu acho assim, é muita gente tentando ajudar que só atrapalha. Né? E elites religiosos, elites comunitários, aí vira aquela bagunça imensa. Aí, como os bombeiros, por exemplo, como que eles vão dar uma notícia no meio desse povo todo para uma família que já está sofrendo, que vai acabar, assim, no fundo tem a esperança de reencontrar,
né, um parente vivo, e aí chega para dar essa notícia para aquele povo todo em volta, né? E aí, tipo assim, a gente fica curioso de saber como é a reação, se vocês interferem junto com esse povo, como é que funciona. Essa é... Agora sim, esse é um dos campos, né? A parte de comunicação de más notícias é parte contemplada dentro do trabalho de gestão integral de risco de desastres, que a psicologia interfere sim, né? Não é papel do psicólogo fazer a notificação, mas é um dos campos excelentes para a gente poder realmente promover a saúde mental, mitigando, né, o impacto dessa notícia através de uma escuta, de um acolhimento adequado, né? Então, sempre um agente público que dá a notícia, seja policial, bombeiro ou, em geral, policiais nas mortes que são decorrentes de crimes e médicos no caso de mortes de hospitalares. Mas é importante que a psicologia esteja presente tanto para a família que vai receber, como também para o profissional que vai dar a notícia, né? Porque isso também tem um impacto forte. Então, a ideia é que haja um treinamento dessas pessoas, né, para que elas possam dar a notícia da forma mais considerada possível, né, mais respeitosa, mais dignidade, e que a escuta dessa família, a permissão para ela começar a ver o luto, fazer as perguntas, tudo isso seja contemplado também, né? É claro que a gente sempre tem uma distância entre o mundo ideal e o mundo real, mas é algo que a gente tem avançado bastante, né? E que nesse ponto, né, muito, não só nesse ponto, mas acho que esse é um dos pontos muito de acordo com o Bernardo, que uma referência técnica é interessante que ela seja um pouquinho mais técnica, né? Infelizmente, já foi difícil, eu acho, para todos nós que nos envolvemos com o documento, ler as 80 páginas, reconhecer, sendo que foram 20 páginas só de referência bibliográfica, gente. Até eu localizar onde é que estava o livro, de quem que era aquela citação, é muita coisa, né? E você realmente esperar que os profissionais que vão atuar na área leiam as 80 páginas é muito, né? Ok, a gente já tem, né, eu gosto mais de pós-impacto, né, do que pós-desastre, porque a gente às vezes tem um impacto, um evento específico, e aí, a partir disso, desenvolve, mas realmente o desastre não tem fim, né? Depois, para esse momento pós-impacto, existem manuais com tabelinhas, né, inclusive o do IAS tem tabelas destacáveis que você pode estudar, é bem fácil de prancheta. Então, nesse ponto está coberto. Mas, esses outros pontos precisariam estar mais localizáveis no texto, né? E, especialmente, essa parte do fluxo, porque é uma responsabilidade de todos que atuam em emergências e desastres fazer a cadeia de acompanhamento, né? Especialmente para quem chega um pouquinho mais descontextualizado, tem que se inserir na rede, mas também tem que saber para quem vai passar a bola quando for embora, né? Como é que isso vai ser feito, né? Então, é importante, isso é uma coisa que a gente já tem que estar absolutamente incorporado, assim como a questão do atendimento único, que a gente sempre fala, que já tem que estar absolutamente entranhado na gente, de que todos os atendimentos, eles têm que ter essa característica de poder ser fechados neles mesmos, para não deixar pontas soltas, mas tem que ser fechado e já colocado na cadeia seguinte, ou seja, para quem vai continuar cuidando disso, para quem se passa a bola, né? Então, deixar esse fluxo claro é muito interessante e é algo que a gente não tem como amarrar para todo mundo, porque é um sistema muito amplo. Mas se a gente, enquanto categoria, conseguir fazer isso entre nós, entre os psicólogos conversem, né, das diferentes áreas e que consigam estabelecer fluxo, isso já vai ser um ganho tremendo e que pode servir de modelo para as outras organizações que estão envolvidas também, né? Então, isso é bastante importante da gente fazer essa ponte e deixar isso claro e deixar isso bem explícito, né? E tá aí mudando, né, cuidando dessas terminologias e tá pontuando essas questões. Né?
Considerações finais. Considerações finais. Eu não vou lembrar de um. Bom, então, as considerações finais. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma revisão conceitual. Acho que talvez isso esteja a cargo do CFP, fazer uma convocação mesmo para a gente pensar que conceitos ainda são úteis e quais que têm que ser refeitos. Os meus comentários estão escritos aqui, vão ficar. Tem uma questão, quando o Flávio fala, né, das novas práticas, que é todo esse exercício do ponto de vista de conselho, né, de fiscalização, orientação, e também, né, no limite, né, o processo ético. Isso em campo, isso é muito visível. Naqueles primeiros dias, foram inúmeras as vezes em que eu tive que impedir, proibir, recusar com veemência a entrada de ônibus, de profissionais vindos do país inteiro para o campo, e quando um elemento do Corpo de Bombeiro falou, eu nem sei, as pessoas não têm noção do que é isso em termos de logística. No município não tem comida, não tem toalete, não tem onde as pessoas repousarem, é impossível. Então, assim, é muito importante, e lembrando também palavras de Joari, quando esteve aqui conosco, ali no mês de fevereiro, ele fala esse impulso, né, esse impulso à ajuda, a gente tem que se conter nisso, e ele fala, e antes da gente se lançar no campo, vamos dar a volta na nossa própria casa 3 vezes. Eu achei esse conselho muito sábio. Até que ponto que a gente quer se lançar como voluntário naquele problema e fecha os olhos a uma série de outros que estão ao nosso alcance como profissionais. Então, as novas práticas que a gente não consegue regular e regulamentar ainda, e elas chegam com muita força no campo. Todas as práticas alternativas, como é que chama? Não regulamentadas, elas chegam naquilo que é o campo como experimentação. Já falamos bastante sobre isso. A última questão é o seguinte, que eu perguntaria, basta ser psicólogo? Não basta. Não é disso que nós estamos falando nesse contexto. Não é a contratação pura e simples de profissionais da psicologia. Em que vertente, com que sustentação teórica, com que grau de compreensão ética, com que grau de percepção do que é o exercício da psicologia. E então, assim, o documento, eu sugiro mesmo que escute, que faça esse escutamento dos trabalhadores, que eu estou chamando do chão do cuidado. Eles é que estão fazendo a resistência. Porque, é claro, a psicologia é apenas uma profissão. A psicologia não é a panaceia, ela não vai dar conta de resolver, ela não se resolve no campo político, né? Nós temos lutas muito mais graves e profundas a fazer. E em Mariana, em maio, eu fui lá falar sobre resistência, e aí fiz uma pequena brincadeira dos 2 sentidos possíveis da resistência. A resistência como oposição a uma força destruidora, e a resistência freudiana, a resistência daquele que não quer ver, que não quer saber, que não está nem aí, que vai dizer, atingido é o outro. Esse problema não é
Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento e saber de que lado da resistência que a gente quer estar. Eu agradeço muito e estou muito feliz com as perguntas, que vocês tenham podido estar aqui, nos ouvir até o fim. Obrigada. Tchau. Bom, acho que grande parte já foi dito por Mariana. Só agora eu fui lembrando que você colocou, Renata, não sei se a gente está falando da mesma organização, mas uma organização que fala muito disso, trabalha muito disso, que infelizmente não está presente no Brasil, é a América Solidária. Eles trabalham muito com essa questão do desenvolvimento das comunidades, com essa diminuição de vulnerabilidade. Eu acho que realmente é um conceito muito bacana de se trazer para essa ideia. A gente tem, a propósito disso, né, de achar o termo ideal, a gente vai passear por muitos deles e, de repente, não encaixa, e vai e volta, né, quando a gente saiu de vítima, passou para afetado não era suficiente, ou atingido, e volta. E eu gostei muito dessa ideia, tanto da reparação integral, como também do desenvolvimento. Mas a reparação integral, ela, às vezes, é uma armadilha, porque ela não consegue ser integral, e se você espera só isso, nada mais vai servir. E serve, muitas vezes, como um ponto de prisão, né, para aquele desenvolvimento. Então, gostei da proposta da Mariana, né, do máximo possível, né, porque realmente, às vezes, se a luta para na reparação integral, ela nunca vai fechar também, e não vai permitir o desenvolvimento, chegar nessa outra etapa, que é realmente o trabalho da busca da resiliência, né, que, no final das contas, é o ponto onde se quer chegar após passar no evento crítico, né? Concordo também com esse ponto, a gente tem que tomar o cuidado de não querer assumir todo o protagonismo da cena, né? De certa forma, é um campo onde a psicologia ganhou muita visibilidade, onde as pessoas perguntam, né, assim, cadê o psicólogo? Tem psicólogo? Agora não está tendo psicólogo suficiente, né? Infelizmente, não está em nossas mãos fazer sumir com a mão toda a dor que essas comunidades viveram, né? Não depende só da nossa atuação, da nossa escuta, do nosso acolhimento, da nossa intervenção, que todas as vulnerabilidades sejam tratadas, né? Então, mas que a gente tem que ter o cuidado de se inserir nessa cadeia nos diferentes pontos, né? Em que realmente o pós-impacto chama mais, mas tem lugar de atuação em todos os momentos. E que é importante, às vezes a pessoa não tem essa condição e essa clareza dessa logística que a gente chama de segundo desastre, né? Que é quando vem a invasão de voluntários que consomem todos os recursos locais. E aí tem o terceiro desastre, que é quando todos vão embora ao mesmo tempo e fica tudo cheio de ponta solta, né? Então, a gente saber que existem vários pontos, que essa nota técnica, que essa referência técnica possa deixar claro isso, né? Que essa atuação em emergências e desastres também como você trabalha na prevenção, né? Que é também quando está no desenvolvimento e que precisa de gente competente e ética em todos esses momentos, né? A gente sim precisa estar atento para poder ocupar esses espaços de uma forma clara, né? E é a partir dessas referências que a gente vai poder alinhar esses esforços, né? Por isso, super válido esse momento aqui. Eu agradeço também a participação de todos. Um prazer poder compartilhar com vocês. Gente, é isso, né? Eu queria só encerrar agradecendo a Mariana, a Lívia, a todos os presentes pela contribuição, né, por estarem aqui, poder participar dessa discussão. Para a gente é muito importante, né? Muito importante ver assim, que várias pessoas tiveram contato com o documento. Eu queria dizer que a gente vai reunir, né? Eu estou até gravando, para poder reunir todas as contribuições e encaminhar para o Conselho, tá? Como uma contribuição construída coletivamente. Tá? Mas aqueles que quiserem e puderem contribuir, façam também as suas considerações pelo formulário que está disponível, né, lá na internet. Eu acho isso também importante, essa contribuição individual, até para dar mais
peso, né? Assim, quanto mais gente estiver dizendo a mesma coisa, vai, inclusive, invocar, né, a importância dessas questões que precisam ser melhor amarradas, melhor colocadas no texto. É isso. Isso, a gente está estreando até dia 7, é sábado, viu, gente? Mas aí pode divulgar mais também. Então, assim, quem quiser contribuir tem que correr mesmo. É isso, assim, eu agradeço muito a todos. É isso, boa noite, viu, gente? Obrigada.